Eu confesso que eu já estava um pouquinho com saudade desse frio. Porque, bom, vamos lá, a gente estava passando uns calor aí de 30, 30 e poucos graus, né? A gente estava vivendo dias tensos, né? Mas é curioso como o paulista, ele é chato por natureza. Se faz calor, ele reclama e pede frio. Aí se faz frio, ele reclama que está frio e pede calor. A gente nunca sabe o que a gente quer, na verdade, né? Mas eu estou aqui, eu vou compartilhar a palavra hoje, nessa manhã, e eu ia pedir para vocês terem paciência comigo, né? Eu não venho tão bonito quanto o pastor Fernando vem, mas que vocês olhem com um olhar de graça para mim, amém? Mas pastor Fernando e pastora Sônia estão nesse final de semana lá no Nordeste, fazendo toda a jornada aí, com toda a diretoria apostólica do MFI. Eles estão rodando já faz algumas semanas em várias partes do Brasil. Essa semana que passou, eles estiveram aqui conosco em São Paulo. Nos reunimos com vários pastores e várias igrejas e nós entendemos, né, o que Deus tem feito através dessa comunhão que, de alguma forma, nós temos o privilégio de fazer parte, e que Deus tem nos posicionado em um lugar de referência, um lugar de relevância, e não só para que nós sejamos conhecidos, mas para edificar a Igreja do Senhor no Brasil. Então, sempre que vocês puderem, dê uma olhada lá nas stories, no Instagram, e dê um ânimo, uma força para os nossos pastores que estão aí à distância e com certeza estão com saudades. À noite, a pastora Sônia vai estar com a gente, o pastor continua a missão, mas eu quero compartilhar, seguindo um pouco o que o pastor Fernando tem compartilhado nessas últimas semanas, a respeito de família, e a respeito do que Deus, na verdade, planejou para nós como família. E eu entendo que família é mais do que uma instituição que nós podemos, opcionalmente, voluntariamente, desenvolver e fazer parte. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, para a história de Deus por meio da humanidade na Terra, nós entendemos que família é a maior expressão do céu na Terra. Quando em Gênesis 1, Deus, ele fala, façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, lá no Jardim do Éden, ele está imprimindo a maior realidade que existe no céu, que é a pessoa de Deus, imprimindo na Terra uma comunidade, um casal que expressa exatamente a beleza do céu na terra. Então, família é mais do que a gente constituir casamento e filhos. Família é expressar a beleza do céu na terra. Vocês têm dimensão disso? Então, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, como é bom nós vivermos a expressão do céu na terra como família de Deus. Mais do que a nossa própria família biológica, é essa família estendida também expressando o céu na terra. E eu queria falar um pouquinho, começando com um testemunho particular meu. Há algumas semanas atrás, nós estávamos compartilhando e pregando sobre um tema com os jovens. Para quem não sabe, deixa eu me apresentar, né? Tem gente me visitando aqui. Meu nome é Rafael Bicudo, sou pastor de jovens aqui, por isso que eu estou assim, né? Só justificando. Eu falo, pô, esse pastor estranho está aí e tal. Só para a gente se posicionar, né? Mas, algumas semanas atrás, Deus falou muito forte, né, conosco, com os jovens, a respeito de um tema onde, como nós poderíamos viver uma vida devocional no meio de uma correria como nós vivemos em São Paulo. Eu imagino que todo mundo aqui vive uma dinâmica intensa, como todo paulistano, de trabalho, estudo, família, e mora num canto da cidade, trabalha, estuda num outro canto, e a gente às vezes olha para a nossa dinâmica do relacionamento com Deus e fala assim, foi para o ralo, né? O nosso tempo é drenado diante de tantas coisas. Quem vive isso aí, levanta a mão aí, eu não estou maluco, né? E Deus falou muito ao meu coração, no meio do ano passado, né? Obviamente, ali no período em que a gente estava intenso e fazendo tantas coisas, e no nascimento da Amy, a gente estava vivendo muitas coisas aqui na igreja, muitas coisas particulares, muitas transições acontecendo na nossa família, na nossa vida, e eu, de forma particular, Deus estava me tratando muito em algumas coisas, e a gente estava vivendo um momento muito intenso. E nesse mesmo mês em que a Amy nasceu, a gente teve a brilhante ideia de mudar de casa, né?
E eu entendo que é brilhante ideia, porque eu creio que foi o Espírito Santo que provocou isso em nós. Mas eu disse sim, né? No meu ímpeto de obediência, eu disse sim, e a gente viveu um momento muito intenso de adaptação com a nova criança, com a Zoe, que requeria também atenção nossa, toda a dinâmica de sair de um apartamento que era um pouco maior, ir para um menor, e você perceber que existem algumas adaptações, e a gente começou a viver ali esse momento de adaptação, e em paralelo muitas coisas acontecendo na nossa vida profissional, ministerial, vocacional, emocional, e a gente se viu num esgotamento, né, muito intenso, não só físico, mas também emocional mesmo. A gente não dormia direito. Quem aqui tem filho pequeno sabe como que é. Quem tem 2 filhos pequenos sabe como é, e quem tem 3, parabéns. Já pode dar um curso. Arrasta para cima e segue. Mas eu várias vezes me sentia nesse peso e essa autocobrança de como a minha vida com Deus ela estava sendo drenada no meio disso tudo. Era como se eu percebesse meu relacionamento sendo esvaziado, né, com Deus, e aquilo me feria de alguma forma, e eu mal conseguia, por exemplo, e é uma coisa que eu amo fazer semanalmente, quando não diariamente, que é pegar e ter um tempo de louvor, de adoração, tocando violão, tendo meu momento a sós com Deus, e eu passei semanas sem conseguir fazer isso. Eu passava pelo meu violão e eu falava assim, bons tempos. Eu lembro que eu ficava mal, eu ficava triste, e eu, de alguma forma, aquilo estava me machucando, e eu olhava, né, para toda a situação em função que a gente vivia, de acordar de madrugada, ir lá e chacoalhar a criança, e volta, e dorme mais 1 hora, e volta, e você fica parecendo um zumbi, né, literalmente. E eu lembro que várias vezes eu me sentia como essa qualidade do meu tempo devocional, do meu tempo com Deus, de zelo pela presença, estava sendo esvaziado, né? E me surgia também pensamentos de que talvez eu não daria conta de ser um pai que zelava pela minha casa e zelava pela presença de Deus. Era como se eu olhasse e falasse assim, eu não vou dar conta, eu não sei ser um sacerdote, eu não sei ser um pai que consegue, de alguma forma, cavar espaço ou lidar com essa correria e zelar pela presença de Deus na minha casa. Eu lembro que eu fiquei várias vezes, várias madrugadas, em crise com isso. E teve uma noite, especificamente, que eu estava assim, muito lesado. Assim, foi um final de semana que eu lembro que eu toquei guitarra na sexta-feira, no culto de adolescentes. Eu lembro que teve uma reunião de pastores de manhã, no sábado. E eu lembro que teve uma reunião à tarde do time de liderança do coletivo. Eu lembro que eu ministrei a palavra no coletivo no sábado à noite, e eu ministrei o louvor de manhã e à noite no domingo. E nós tínhamos um bebê que acordava de 1 em 1 hora, de madrugada. E aí chegou na segunda-feira, folga pastoral, só que não, né? Eu lembro que de domingo para segunda eu já estava meio sem voz, eu já estava fraco, assim, eu não tinha condição de pensar em mais nada, né? E eu lembro que eu estava de madrugada, eu estava balançando a Amy, nessas de que a Gabi só falava assim, vai lá. É uma disputa de quem é mais zumbi, né? A gente acordava. Eu lembro que eu nem sabia para onde eu estava indo, eu só ia tateando e assim. E eu chegava no quarto, pegava a criança e nem sabia se eu pegava ela em verso, de ponta cabeça. E a gente chacoalhava e a gente só orava, falava assim, Deus, não me deixa cair. Né? E eu lembro que eu estava chacoalhando ali a Amy e eu comecei a ficar assim, poxa, cara, até quando isso vai acontecer? Né? Eu lembro que nesse contexto era a Amy dormindo e acordando de hora em hora, porque ela não estava se adaptando ali com a situação, e a Zoe todos os dias acordando de manhã, 6 da manhã, falando assim, papai, vamos brincar. É dessa maneira. E aquilo foi, gente, me consumindo. Eu cheguei num lugar assim de total cansaço. E aí, numa dessas madrugadas, eu estava chacoalhando a Amy ali, e pensando nisso, eu falei assim, cara, eu não vou dar conta, eu vou sucumbir, eu vou
eu vou pedir, sei lá, arrego de alguma coisa, eu vou sair de algumas coisas, não vai dar certo, eu vou ter que conversar, não vai dar certo. Eu lembro que, nesse momento, assim, o Espírito Santo veio no quarto da Amy de uma forma tão doce, mas tão profunda e séria. E ele soprou no meu coração algo. Ele falou assim para mim: saudade de você. Eu falei: eu que estou com saudade de você. Mas a verdade, o que ele estava provocando em mim é saudade de quando você era jovem, saía de manhã, 6 horas da manhã, para ir trabalhar, emendava do horário de pico para ir para a faculdade, chegava meia-noite na sua casa, pegava a sua Bíblia, o seu violão, ia para dentro do carro, na garagem, dedilhava algumas coisas e só chorava. Saudade de quando você cavava espaço para mim. Eu estava cantando uma musiquinha que me embargou a voz e eu comecei... Não. E eu comecei a chorar no quarto. A criança chora, você chora, aí vem a esposa, você tenta explicar por que você está... Enfim, né? Mas o que o Espírito Santo estava falando comigo ali é que ele me trouxe a memória de que às vezes a gente fica tão preocupado tentando construir uma realidade para as nossas casas, onde a gente se sinta seguro, onde a gente se sinta vivendo numa perspectiva de qualidade ou de até mesmo conforto, mas a gente se esquece daquilo que é principal, primário, prioritário, e de que isso muitas vezes vai exigir de nós um esforço de cavar espaço e não esquecer da presença. Não se esquecer da presença. Isso me levou a essa reflexão de uma forma tão profunda que naquela mesma noite eu compus uma canção e eu consegui lembrar, porque eu estava com ela no colo, eu compus uma canção que falava que eu estou aprendendo a descansar na presença. Gente, talvez você esteja aqui com trocentos anos de cristão. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Mas o que eu e você precisamos entender é que a presença de Deus vale mais do que tudo. Se nós deixamos a presença de Deus de lado, nós perdemos tudo. Tudo o que você conquistar para a sua família, tudo o que você construir para a sua família, sem a presença não vale nada. E Deus me exortou de tal forma que me levou a uma reflexão de que a presença de Deus é o maior tesouro que nós podemos investir e deixar para a nossa casa. A presença de Deus é o maior patrimônio que eu e você podemos constituir para as nossas casas, famílias e relacionamentos. E pasmem, eu e você jamais teríamos condição de comprá-la se Deus não tivesse interessado em derramar sobre nós graça. Há quem pense que é possível constituir relacionamento, família, casamento bem-sucedido nessa era sem a presença de Deus. Ou melhor, sem cultivar zelo pela presença. A gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa em sustento e provisão, a gente pensa em ter uma casa legal, um carro legal, uma escola legal para os nossos filhos, uma universidade legal, viajar para lugares legais, ter condição de presentear e dar presentes legais. A gente quer e sonha com tantas coisas para os nossos filhos, casamentos, relacionamentos. E de alguma forma ter uma família que vive nessa realidade, mas a pergunta é: você sabe qual é o plano de Deus para a família? Você sabe o que Deus planejou para a família quando Ele instituiu a família na terra? Será que eu e a minha casa, será que você, sua casa, será que você e sua família estão em concordância com esse plano de Deus, se você sabe dele?
Quando nós voltamos a nossa atenção, como eu falei em Gênesis, no capítulo 1, Deus está falando ali para si mesmo. Então Deus disse: façamos. Você consegue perceber que a origem da família começa numa conversa entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Façamos. Deus não planta algo na terra a partir de algo da terra. Deus planta na terra a partir dele. Façamos. O plano de Deus na terra não é baseado e sustentado por coisas terrenas, mas é baseado por coisas celestiais. Quando eu e vocês esquecemos das coisas celestiais, investimos nas coisas terrenas, o que nós estamos dizendo é: Deus, nós temos um plano melhor que o seu. E Ele está dizendo: façamos o homem, os humanos, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Obrigado. Sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus cria a família com um propósito. Se você nunca ouviu falar sobre qual é o plano de Deus para a família, Deus cria a família com o propósito de serem mordomos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu e você fomos criados para sermos mordomos. Mordomos de um lugar, em Gênesis 1, chamado Éden. Lugar que Deus cria para o homem e a mulher, para a família. É curioso que Deus não cria o homem e depois cria as coisas. Deus cria o sustento e depois insere o homem. Porque Deus está comprometido em zelar pela família. A presença de Deus está comprometida em sustentar famílias, em sustentar as nossas vidas. Então, ser mordomo significa zelar por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Deus nos capacitou. Nós temos uma responsabilidade. E se essa responsabilidade é compreendida, você precisa entender que nós somos mordomos. E mordomo não é dono. Mordomo é um zelador. Mordomo não é dono. Eu e você somos mordomos de algo que não é nosso. A minha e a sua família, por mais que seja a nossa responsabilidade como mordomia, os nossos relacionamentos, por mais que seja a responsabilidade nossa como mordomia, elas pertencem a Deus. A minha e a sua família são de Jesus. E o que está acontecendo aqui é que a expressão que Deus usa aqui para o chamado e o propósito da família é Hadá, Kabash, Rabá. Significa a mesma expressão de ordenança para os sacerdotes quando eles estavam no deserto, lá no livro de Levíticos. Quando Deus levanta os sacerdotes, Ele usa a mesma expressão dada a Adão no Éden, porque Adão e Eva, a família que Deus planta na terra, é o sacerdócio. Ser mordomo, zelador, é ser sacerdote. O que eu quero falar com você nessa manhã é que o desejo, o plano de Deus é cultivar e desenvolver famílias que carregam a presença. Famílias, casamentos, relacionamentos que carregam a presença. Talvez você esteja aqui, seja solteiro, filho, ainda não viveu a experiência de constituir sua família, mas eu queria estender isso a você também. Pessoas, homens e mulheres que carregam a presença. E é curioso porque quando a gente olha para essa expressão que surge no Éden, a gente pensa isso de forma distante do que Deus está construindo ao longo da narrativa bíblica. Mas uma coisa que a gente precisa se lembrar é que o livro de Gênesis foi escrito na época do Êxodo. O livro de Gênesis não é Deus provando para a humanidade como Ele criou a terra e todas as coisas. O livro de Gênesis nunca foi uma tentativa de Deus em explicar como todas as coisas foram criadas.
O livro de Gênesis foi escrito quando um povo estava sendo guiado no deserto, aprendendo a como cultivar a presença. Então o livro de Gênesis está dizendo que o plano da presença com o homem é antes do homem. O livro de Gênesis foi escrito no deserto, enquanto Moisés conduzia o povo no deserto. Então o desejo de Deus, mais do que eu e você constituirmos uma vida cheia de qualidades nessa terra passageira, é nós aprendermos a zelar pela presença que é eterna. E na continuação desse texto, no capítulo 2 de Gênesis, diz que no 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que ele realizara, assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o 7º dia e santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que ele realizara. Gente, obviamente Deus não estava cansado porque ele trabalhou muito. Deus não é como a gente que trabalha a semana inteira e descansa, ou porque a gente está cansado fisicamente, a gente requer descanso. Deus não se cansa do seu trabalho. Deus não é homem para se cansar do que ele faz. Então por que a Bíblia diz aqui que Deus descansou? Porque a palavra descansou aqui é repousar. Ele desfrutou, ele habitou, ele desceu. Deus cria todas as coisas, insere a família e então diz para a família assim: vocês agora cuidem desse espaço porque eu vou descer. E então Deus descansa a sua presença. O ápice de tudo o que a família pode desfrutar aqui na terra, mais do que zelar pela estrutura, é aprender a lidar com a presença que descansa em nós. Você entende que o dia mais sagrado de toda a criação é o dia em que Deus veio? Não é o dia em que nós tocamos e edificamos estrutura. Não é o dia em que nós edificamos qualidade de vida aqui nesse mundo passageiro. Mas é quando aquilo que é eterno desce. Se eu e você não aprendermos a lidar com a presença, o que eu e você estamos investindo é passageiro. Passa. A família lá no Éden corrompeu o propósito quando passou a olhar apenas para a estrutura, ou passou a olhar que poderia melhorar a estrutura, poderia melhorar a proposta, talvez poderia dar um upgrade, talvez poderia subir o nível, talvez poderia fazer algo que pudesse melhorar a vida aqui na terra, mas se esqueceu de zelar pela presença. Por causa da falta de zelo e mordomia daquela família, eles foram expulsos do lugar da presença. Porque para Deus, família é comunhão. Se tem algum jovem aqui, me ajuda aí. O que é comunhão, gente? Comum união. Sabe o que a palavra comunhão significa? Mais do que comer na mesa, mais do que a gente ter um tempo de festa na célula, mais do que a gente celebrar um dia de almoço, o jantar. Comunhão é nós termos algo em comum entre nós, que nos torna um só. Comum união. O que acontece é que o plano de comunhão na terra que Deus tinha para a família foi quebrado, porque de alguma forma outras coisas ganharam mais importância, ou melhor, surgiram outras prioridades. E está aqui uma coisa importante para a gente se lembrar: prioridade não tem plural. Nós adotamos essa ideia de que prioridade tem plural. Quais são as suas prioridades? Se você tem mais de uma, é porque você está dividindo a atenção por elas. Prioridade é singular. Ou você tem uma, ou você não tem nenhuma. Ou a presença de Deus é nossa prioridade nas nossas casas, relacionamentos, ou de alguma forma, alguma coisa está roubando a nossa adoração. Ou de alguma forma, alguma coisa, ou alguém, ou algo está drenando a nossa atenção. E pasmem, muitas vezes nós fazemos coisas para Deus que roubam a atenção de Deus.
E quando nós olhamos para a história da Bíblia, a gente percebe que Deus, Ele vai se comunicando com a humanidade, resgatando aquilo que havia sido perdido, a presença. Resgatando por meio de homens e mulheres que eram levantadas como aqueles que poderiam de alguma forma trazer zelo pela sua casa, zelo pela sua família. Ou você não se lembra que por causa de Noé, a sua família inteira foi salva? Ou você não se lembra na história de Jó, que intercedeu pela sua família? Ou você não se lembra de Abraão, Isaac e Jacó? Ou você não se lembra de Moisés, que por meio da sua vida, por meio da sua história, sua família, Deus escolheu uma tribo, uma família para zelar pela presença por causa de toda a negligência de uma comunidade? Você entende que famílias que carregam a presença podem zelar por toda uma comunidade, uma região toda? Você entende que uma família que carrega a presença carrega muito mais impacto na história do que a gente desenvolver qualquer tipo de estrutura aqui na terra? O desejo de Deus sempre foi ter famílias sacerdotais, porque prosperidade para Deus é presença. Prosperidade não significa riqueza. Prosperidade é saber o quanto eu entendi a presença. Adão era o homem mais rico da terra. Adão não tinha casa. Adão andava pelado. Adão não tinha nenhum tipo de olhar para aquilo que nós hoje chamamos de estética, para aquilo que a gente chama de qualidade de vida. O maior tesouro que a família tinha era a presença. Qual é o tesouro que você e sua casa têm investido? No que você tem gastado o seu tempo ou cavado tempo para investir? Quem está entendendo comigo? Vocês estão quietinhos, está tenso? Eu vou entrar na parte boa, calma. Então, passado muitos anos, Deus levanta um homem chamado Davi. E a gente conhece a história de Davi, alguém que passa muitos percalços e tem uma família que nós podemos nos identificar como uma família disfuncional. Uma família que vive seus dilemas, que vive as suas tretas, que vive seus altos e baixos. Mas Deus usa esse homem. E quando Deus coloca e posiciona Davi, conforme ele havia prometido desde a sua infância, que ele assumiria o trono de Israel. Quando Davi assume o trono de Israel, ele percebe que o tabernáculo de Moisés, que estava na cidade santa, não carregava, não tinha a arca da aliança. E se você talvez voltar um pouquinho na história, Deus havia instituído na terra um símbolo da sua presença, que era uma arca que carregava alguns artefatos que representavam a realidade de quem Deus é na terra. E essa arca ficava no mais profundo lugar do santuário de Deus na terra, que era o tabernáculo de Moisés no deserto. E quando Davi assume o trono, ele percebe que em Gibeão existia um tabernáculo de Moisés, mas que a arca não estava. Porque diante de todas as pressões que o povo israelita sofreu ao longo da história, os filisteus haviam roubado a arca, eles não estavam mais lá com a arca. Mas tinha culto e não tinha arca. E o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, nós vamos perceber isso lá, e eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. É possível nós vivermos em uma estrutura para Deus sem a presença de Deus. É possível eu e você termos uma família que de alguma forma nós apontamos ela para Deus, mas nós não temos a presença de Deus. É possível ter um casamento que aponta para Deus, mas não tem Deus. E quando eu falo não tem Deus, não tem zelo pela presença. Não percebeu que só está vivendo de estética, só está vivendo das coisas plásticas, das coisas que estão na camada da superfície da vida, mas no seu interior, na vida interior da família, da casa, a presença se foi. E o que acontece é que a primeira coisa que Davi entende é: a presença não está aqui, a gente vai resgatar ela.
E eles descobrem onde está a arca, e eles começam então uma jornada aqui que eu quero rapidamente passar com você e descobrir alguns pontos nessa história. 2 Samuel 6, versículo 1 diz: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando à frente perante o Senhor, ao som de todo o tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram na eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom em Gate. É curioso porque quando nós olhamos na história de Davi, a gente percebe que Davi sempre foi um homem que consultava a Deus. Em tudo o que ele ia fazer, em sua jornada, principalmente de perseguição e submissão ao reino de Saul, ele viveu muitas situações onde ele se via na dependência do Senhor. Ele consultava a Deus e perguntava o que fazer, como fazer, quando fazer. E em muitas dessas iniciativas, através do lugar de oração, ele recebeu orientação e sucesso. Mas é curioso porque nessa vez ele não pediu instrução. Dessa vez Davi não consultou a Deus. Dessa vez eu imagino que o que estava na mente de Davi era: vamos trazer a presença, vamos preparar o lugar, vamos trazer a presença para o lugar que deve estar. Então Deus está nesse projeto, Deus está nisso. Deus quer que nós possamos trazer aqui a presença. Deus quer que nós vivamos essa experiência. Então está tudo certo. Eu só preciso comunicar para Deus o que eu vou fazer. Gente, talvez líderes e pastores podem se identificar comigo. O que tem de gente que chega com projetos prontos para Deus, apresentando para Ele, apenas falando assim: Deus, me abençoa. Você pode orar por mim para que esse projeto dê certo? A pergunta não é se Deus pode abençoar, a pergunta é se está no coração de Deus. A pergunta vem antes: Deus, qual projeto está no seu coração? Se o projeto está no coração de Deus, Deus capacita. Mas não adianta eu e você apresentarmos para Deus obras prontas e pedirmos para Ele assinar embaixo. Deus não é um Deus que assina obras prontas do homem. Deus é um Deus que constrói junto aquilo que vem do coração dEle. O desejo de Deus é que eu e você possamos perseguir a presença, que eu e você possamos perseguir os planos do seu coração. Mas existe uma forma certa de carregar a presença. Não é de qualquer jeito. Não é de forma superficial. Não é de forma religiosa. Não é simplesmente vir para o culto e arrastar e obrigar a nossa família a vir para o lugar onde nós queremos que ela esteja. Não é nós enfiarmos goela abaixo as coisas. Não é nós impormos as coisas. Mas é a partir de nós buscarmos a Deus. O salmista diz no capítulo 27 de que ele deseja passar todos os dias da vida dele buscando a presença e no seu santuário aprender a ouvir os seus conselhos e aprender a perguntar, inquirir, fazer perguntas para Deus. Salmos 27. Uma coisa eu buscarei. Uma coisa. Qual coisa?
aprender a perguntar. Você gasta tempo perguntando para Deus o que Ele quer da sua casa? Ou você sai fazendo em nome de Deus? Você gasta tempo buscando a presença, perguntando o que Deus quer do relacionamento com os seus filhos? Ou você sai fazendo e cobrando geral? Você gasta tempo zelando pela presença no casamento de vocês? Ou você sai disputando a justiça e ainda usa versículo bíblico? Às vezes fazemos coisas para Deus em nome de Deus, mas que nós nunca perguntamos se Deus realmente queria fazer aquilo. Quem está entendendo aí o que eu estou falando? Vai dando um amém aí para eu sentir que está, né? Tá meio tenso, né? Mas vamos chegar. E o que é curioso aqui é que Davi, ele coloca a arca no ímpeto de construir algo para sua casa, no ímpeto de construir algo rápido para sua casa, no ímpeto de trazer algo que para ele era importante para sua casa. Ele põe a presença de Deus em um carroção. Vira para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de carroção. Existem pessoas que estão olhando com cara de bravo para mim. Eu não sei o que está acontecendo, mas... Gente, eu não estou falando aqui pessoalmente não. Perceba que é a palavra de Deus. Eu só estou, de alguma forma, apontando para a nossa reflexão aqui. Mas carroção, meu irmão, não é o lugar adequado para carregar a presença. Carroção é uma estrutura improvisada. Carroção tem a ver com velocidade. Carroção tem com ganhar tempo. Carroção tem com a gente dar um jeitinho. Carroção tem a ver com um estilo adaptado para poder parecer que está certo, está caminhando bem. Carroção é estética rápida. Carroção é frequentar culto. Carroção é viver como um visitante na comunhão. Carroção é nós participarmos até um limite, porque daqui para frente envolve renúncia e sacrifício, então estou fora. Carroção, meu irmão, não te custa nada. Carroção não tem preço. Carroção você constrói com sobra. Carroção não faz você colocar a mão no bolso e pagar um preço. Carroção é você olhar para o projeto de expansão e falar assim, alguém vai pagar. Carroção é você olhar para o seu casamento e falar assim, o problema é dela, é a mulher que tu me deste. Carroção é nós culparmos o outro e aliviarmos a nossa responsabilidade. Carroção é religião. Abra mão de uma vida de carroção, meu irmão. Se você está vindo aqui para simplesmente ter uma religião, você está se enganando e perdendo o seu tempo. E a qualquer momento o carroção pode quebrar. Porque carroção tem prazo de validade. Carroção não dura. Carroção é passageiro e é um passageiro bem fuleiragem. Carroção é a miséria que nós ofertamos para Deus e falamos que isso é espiritualidade. Carroção é religiosidade, é casca, não suporta a jornada. Quem está comigo? Vai dando glória. Deus não te criou para ser um carroção, meu irmão. Deus te criou para ser sacerdote. Deus te criou para aprender a lidar e zelar pela presença. E a não improvisar com estrutura. Carroção é a gente achar que oferecer algum tipo de estrutura para a nossa família significa que Deus está conosco. Eu não estou falando que eu sou inimigo da estrutura, inimigo da qualidade de vida, não é isso. Mas quando isso rouba a nossa responsabilidade de zelar por aquilo que realmente importa, o carroção um dia quebra. Você pode pagar a escola para os seus filhos uma vida inteira,
Você pode zelar por um casamento fazendo viagens e zelando por presentes uma vida inteira. Sem a presença, o carroção quebra. Sem a presença, a nossa estrutura quebra. A nossa estrutura improvisada quebra. Porque é mais fácil você pagar algo e chamar isso de amor do que você zelar pela presença que ninguém vê e chamar isso de zelo. Deixa eu dizer uma coisa. Mais do que uma boa escola, o que os nossos filhos precisam é aprender sobre a presença na sua presença. Mais do que uma boa viagem de férias, mais do que um bom presente, mais do que uma boa roupa, o que os nossos filhos precisam é ver em nós zelo pela presença. Porque nós corremos o risco de ver os nossos filhos crescerem com roupas boas e perdendo o zelo pela presença. Davi está olhando para o sucesso da casa de Abinadab. Se Abinadab ficou com a arca tanto tempo assim na casa dele e nada aconteceu, então a gente pode também carregar da mesma forma a presença. Sabe o que é curioso? Abinadab era da tribo de Judá. Consequentemente, os seus filhos eram da tribo de Judá. E a tribo de Judá era responsável por ordenar os líderes de toda a comunidade de Israel. A tribo de Judá era responsável por liderar o povo. Não somente isso, mas também eram aqueles que sucediam os tronos, os reinos. Tanto que a gente conhece a história, né, do rei, do leão da tribo de Judá. Ele é o rei. Ou seja, Jesus ele está na linhagem dos reis, das famílias tribais do povo de Israel. A questão é que para carregar a presença, não basta apenas saber liderar bem a nossa casa. Porque o que Deus chamou para carregar a presença eram os sacerdotes. Então não era apenas saber lidar com a dinâmica da fé prática. Não era apenas saber lidar com as práticas religiosas. Mas era saber se submeter à presença. A pergunta é: quantas vezes eu e você já não tentamos dar lições de moral baseado em coisas que seriam muito mais práticas se eu e você nos humilhássemos e nos rendêssemos a um lugar vulnerável nas nossas casas e dissesse: me perdoa, eu falhei. Quantas vezes nós não usamos a boa, eu estou falando porque eu escutei minha vida inteira isso: obedeça porque eu sou pai, eu sou mãe, não interessa. A gente usa esse truque. Mas a pergunta é: o que você está orientando para os seus filhos? Os seus filhos veem na sua vida como prática e zelo? Ou é faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Então não é apenas liderar a nossa casa, mas é sermos sacerdotes da nossa casa. É nós apontarmos a nossa casa para a presença e como nós devemos lidar com a presença. Não é carroção e não é o sucesso desse mundão, mas é a unção que vem do nosso Jesusão. Deus te criou para a presença. Continuando aqui, já estou indo quase para o final. No versículo 11 do mesmo capítulo diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, sua filha,
observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando, comemorando perante o Senhor, o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Obed-edom era um descendente de Corá. Obed-edom era um coraíta. E se você não sabe, os coraitas, eles eram da família de Levi. Eles eram levitas. Ou melhor, os coraitas especificamente, eles eram responsáveis por toda a tribo dos levitas de carregar o acampamento do tabernáculo. Eles sabiam como lidar com a presença. Eles sabiam que a presença não deveria caminhar apenas por uma boa condução estética, mas eles sabiam que deveria haver uma jornada que envolve sangue, envolve sacrifício, envolve a cruz. Quando eu e você carregamos a nossa história, a nossa família, sem a presença de Deus, o que pode acontecer é que isso nos custa muitas vezes um membro da família. Davi era descendente de Judá. Uzá era da tribo de Davi. Davi sabia como a presença de Deus deveria ser carregada. Davi sabia como a arca deveria ser carregada. Mas pela sua negligência em como carregar a presença, Uzá, alguém da sua própria tribo, alguém da sua própria família, morre. Você consegue perceber que se nós deixarmos de priorizar e zelar pela presença, muitas vezes nós estamos construindo coisas para a nossa família e sem perceber, ao mesmo tempo estamos matando a nossa família. É possível construir algo para a família e ao mesmo tempo sufocar a família. É possível se nós não zelarmos pela forma como nós carregamos a presença, como marido, esposa, pais, filhos, irmãos, amigos. Davi entendeu, ele se lembra. Se Deus abençoa a casa de Obed-edom, é porque eles estão lidando com a presença de uma forma diferente. Então ele faz a segunda jornada, mas essa jornada não envolve apenas saber liderar bem, saber conduzir segundo a sua capacitação, segundo a sua estrutura. Ele não coloca a presença debaixo de nenhum suporte que a gente improvisa. Ele não coloca a presença baseado no sucesso de coisas do mundo. Ele não coloca a presença de Deus envolvida em coisas que não requer de nós sacrifício. Então eles falam que a cada 6 passos, um boi e um novilho eram sacrificados. Um animal que não tinha culpa de nada, abria o caminho para que a família e a casa de Davi pudesse receber e zelar pela presença. É impossível eu e você construirmos um lugar para a presença se nós não passarmos pelo sangue da cruz. É impossível eu e você zelarmos pela presença se nós não participarmos do corpo, do sangue de Cristo. Eu e você não temos condições. Nós somos falhos. Eu e a Gabi, nós ficamos brincando que a gente cria filho para depois ir lá no encontro com Deus falar mal da gente. Não é? O que acontece? Na nossa tentativa de acertar, nós erramos, nós falhamos. Mas sabe o que eu e você precisamos nos lembrar? A cada passo, nós precisamos da cruz. A cada passo, nós precisamos do sangue. Porque é impossível sustentar a presença pelo nosso próprio esforço e capacidade humana, se não for o sangue de Jesus nos habilitando. O sangue de Jesus abre o caminho. O sangue de Jesus, de fato, é o caminho aberto no deserto que nós jamais poderíamos abrir.
O sangue de Jesus nos habilita a amarmos em um nível mais profundo e maduro. O sangue de Jesus nos faz perceber que se nós, homens falhos, fomos achados por esse amor, encontrados e perdoados, nós olhamos para a nossa casa e passamos por meio da cruz e amamos como Ele nos amou, perdoamos como Ele nos perdoou, reconciliamos como Ele nos reconciliou. Nós deixamos de viver como um carroção. Pare de ser um pai carroção. Pare de ser uma esposa, um marido carroção. Pare de ser um filho carroção. Deus te chamou para a presença. Deus te criou para ser satisfeito somente na presença. Deus não te criou para você ficar construindo, buscando coisas. Zele por aquilo que realmente importa na sua casa, meu irmão. Quem está entendendo aí? No último instante que Jesus, ele está sentado com os discípulos, e ele está falando que ele vai morrer. Ele está falando assim: está vendo essa família aqui que a gente criou, que vocês entenderam? Preciso avisar vocês que eu vou partir. Então, lá em João, no capítulo 14, os discípulos começam a ficar loucos. Falam assim: como assim? Para onde você vai? Nós queremos ir juntos, não dá para a gente ir junto. Fala, não. Então Jesus fala assim: não perturbe o seu coração. Eu vou voltar para o meu Pai. E nós estamos preparando um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então não perturbe o coração de vocês. Eu não vos deixarei órfãos. Então Jesus começa a falar que Ele enviaria o outro, o Espírito. Meu irmão, o maior recurso que eu e você temos para viver nos lembrando das promessas de Deus é que Ele nos deu o Espírito da verdade, o Consolador, o Conselheiro. E a palavra diz em João, no capítulo 14, que Ele nos ensinaria todas as coisas e que Ele nos lembraria de tudo o que Jesus nos ensinou. Existe um convite para nós aqui nessa noite, nessa manhã. Um convite para nós voltarmos a nossa atenção para aquilo que realmente importa. E talvez você aqui, como homem, mulher, solteiro que você possa ser, ou talvez casado, já constituiu sua família com seus filhos, netos, não sei. Mas existe um convite aqui que não está atrasado. Existe uma proposta aqui que eu entendo que ela não está atrasada para você. Porque sempre há tempo para nós voltarmos para aquilo que realmente importa. Enquanto houver tempo, volte para a presença. Se você tem trocado a presença de Deus por coisas, achando que isso é investir na sua casa, na sua família, volte para a presença. Se você tem regado o seu casamento, a criação dos seus filhos, o relacionamento com seus pais, por meio de coisas, estruturas, volte para a presença, porque coisas passam, mas a presença fica. Coisas que nós damos passam, mas a presença que vivemos juntos fica. Nós cantamos aqui: a tua presença vale mais. Vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, dando e vivendo qualquer outra experiência da nossa casa e família. Porque nós nos transformamos à medida que nós contemplamos juntos a glória de Deus como família. Se você entende que Deus está te confrontando no seu coração a você voltar para aquilo que realmente deve ser prioridade da sua vida, fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Hoje nós vamos participar da ceia. E não existe momento melhor para nós nos lembrarmos daquilo que realmente importa. A palavra diz
Quando Jesus ele se assenta à mesa, ele diz aos seus discípulos: tomem o corpo, o pão, lembrem-se do sacrifício, façam memória de mim todas as vezes que vocês viverem em comunhão. Tomem o vinho, o suco de uva, o cálice, que representa o sangue da nova aliança. Participem, se lembrem do caminho que foi aberto. Se lembrem que é por causa da cruz que eu e você podemos viver comunhão e presença com o Pai, e por meio da comunhão com o Pai nós podemos glorificá-lo nas nossas casas e relacionamentos. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que aqueles que vão distribuir a ceia pudessem distribuir, que você fizesse uma reflexão na sua vida. Se de fato a presença de Deus é o que mais importa na sua casa e na sua família, nos seus relacionamentos, e se existe algo no seu coração que talvez possa ter roubado o lugar de primazia da presença, se arrependa. Se arrependa e volte para a presença. Amém? Quantos entenderam aí o que eu falei? Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Buscar as riquezas insondáveis do amor do Pai, enxergá-lo na história até chegar a mim. Permanecer piedosamente entregue a te conhecer e deixar a tua glória modelar-me. Enfim, tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. És o meu buscar as riquezas insondáveis do amor do Pai, enxergá-lo na história até chegar a mim. Permanecer piedosamente entregue a te conhecer e deixar a tua glória modelar-me. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Você pode cantar isso a Jesus? Tua presença vale mais Que 1000 dias em outro lugar. transforma ao contemplar tua beleza. Aleluia. Você pode tomar o pão aí na sua mão.
Esse é uma expressão do corpo de Cristo. Quando nós tomamos o pão, nós nos lembramos de que foi por meio do seu corpo rasgado que nós tivemos livre acesso ao Pai, que a comunhão foi restabelecida, um caminho foi liberado, acessível a nós. Então eu convido você a participar do pão grato, porque Ele abriu o caminho e viabilizou aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Participe do pão aí no seu lugar. Pega o cálice, aqui pelo suco de uva representando o cálice. Ele fala: esse é o cálice da nova aliança. E quando Jesus fala de aliança, Jesus está falando de algo que é inquebrável. Jesus está falando de algo que é perpétuo, de algo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, que nem anjos, nem demônios, nem principados, potestades, nem a morte, nem a vida podem nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Participar do sangue é participar desse elo inquebrável que Deus fez conosco na cruz do Calvário, vertendo todo o sangue para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Participe agora. Jesus. E eu quero ter um último momento aqui. O Dan compartilhou comigo aqui, que está no meu coração também. Talvez você nunca tenha tido uma experiência de fato com a presença de Deus. Eu queria liberar um ambiente para nós aqui profético. Se você crê que Deus está aqui e Ele pode tocar o seu coração, encher você com o Espírito Santo, batizar você, e você sai daqui mais maluco do que entrou, mais convicto de como carregar a presença, de como você entrou. Se você está aqui e deseja viver essa experiência, levante sua mão, eu quero orar por você. Vamos lá. Se tem pessoas com as mãos levantadas aí do seu lado, vamos nos juntar em oração. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos tocar de forma sobrenatural. Se você está aqui e nunca foi revestido pelo Espírito Santo na sua vida, receba nessa manhã presença e provisão do outro, o conselheiro, aquele que nos capacita na jornada, aquele que nos lembra das verdades, aquele que nos lembra de tudo o que Jesus nos ensinou, aquele que nos capacita com o poder do alto. Ei! Vamos lá, vamos encher esse lugar de expectativa na presença. Se tem alguém com as mãos levantadas, se você puder se aproximar e tocar nos ombros dessas pessoas, vamos orar pedindo: Espírito Santo, vem de encontro ao nosso coração. Se você não fala em outras línguas ainda, seja tocado de forma sobrenatural, seja batizado nessa manhã. Eu corro pra chegar, O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, Ele nos capacita nessa manhã. Tesouro precioso, Casais, pais e filhos, esposa, vamos. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. eu corro pra chegar. O caminho é acessível, tua presença vale mais.
Jesus tocando a vida de algumas pessoas nessa manhã, que talvez estavam distantes do Senhor, fazendo uso de carroças. Jesus está falando: abra a mão de tudo e volte para a presença. Volte para a presença. Eu sinto pais aqui com o coração apertado, porque talvez cometeram erros de colocar carroças ao invés de presença. Peça perdão ao Senhor, se arrependa, seja renovado na sua fé, na sua esperança. Seja renovado no ânimo, seja renovado na sua fé, da sua casa. Seja renovado na sua alegria. Seja renovado na sua alegria. Seja renovado em Cristo. Ei! Se você está aqui nessa manhã e compreendeu que a sua carroça já quebrou algumas vezes, ela já está remendada, mas você quer voltar para Jesus e quer entregar a sua vida a Ele, fala assim: eu não quero mais viver de qualquer jeito, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã e viver uma vida que você jamais viveu se não fosse pela cruz de Jesus nos resgatando nas nossas vidas. Aleluia! Se você está em cima, pode descer. Os pastores estão aqui em cima também. Pastor Wilson aqui falou que alguns precisam queimar sua carroça. Queimar a sua carroça. Vamos lá, tem mais pessoas? Tem alguém aqui em cima? Levante sua mão, vem aqui na frente, os pastores estão aqui. Nós podemos orar enquanto os pastores oram aqui. Ah, Jesus. Desde o começo do louvor eu vi uma pessoa segurando um cadeado fechado nas suas mãos. E eu sinto que o Espírito Santo está destravando algumas dúvidas e medos do seu coração, dizendo para você confiar. E talvez existem pessoas aqui que tiveram experiências com chaves, com molho de chave essa semana. Tem alguém aqui que teve alguma experiência com chave? Não sei se quebrou a chave ou o miolo da chave quebrou. Tem alguém que viveu essa experiência? Ou recentemente viveu isso? Aleluia! Eu sinto o Espírito Santo falando no seu coração nessa manhã, que Ele quer destravar a sua confiança, te levar a um nível mais profundo de dependência, te levar a um lugar onde a presença é suficiente. Pare de se preocupar com coisas. Jesus está derramando provisão sobre a sua casa. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Quantos pastores oram aqui, sejam bem-vindos a essa família. Mas eu queria abençoar você, que você volte para sua casa se lembrando daquilo que realmente importa, a presença de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha uma ótima tarde, noite de domingo, e aproveite esses instantes para você celebrar a presença junto com seus familiares e amigos. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem.